Marcos 7, 31 a 37. Eu farei a leitura, vocês acompanham nas suas Bíblias. Acompanhem com atenção nos detalhes. Diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gargo e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar. Ó Senhor, Rei dos altos céus, Pai benevolente e gracioso, Tu que estás no trono de graça e de poder, que nesse momento vire o Teu rosto favorável para conosco. Estenda o Teu cetro de favor e de perdão sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha a perdoar os nossos pecados e fazer, ó Deus, que o nosso coração nesse momento esteja atento à Tua palavra, que o nosso coração esteja receptível à Tua palavra e que as nossas vidas agora sejam escrutinadas por meio da Escritura Sagrada e que o Senhor nos leve, ó Deus, ao arrependimento e não permita que a nossa atitude carnal, pecaminosa, nos endureça para a palavra, nos tornando ainda mais surdos e gagos em relação a Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre de nós mesmos e que esta pregação sirva para o louvor da Tua glória e também para a nossa salvação, para a edificação das nossas vidas. Eu peço a Ti, abra os nossos ouvidos espirituais, abra bem as nossas bocas para que o Senhor a encha da glória e da bondade do Senhor. Faça isso, eu lhe imploro, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nesse capítulo 7 de Marcos, em primeiro lugar nós vimos um embate de Jesus com os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus mandaram uma comissão lá de Jerusalém até a Galileia para pressionar Jesus, para colocar Jesus contra a parede, achando que Jesus era um mau religioso, achando que a religião de Jesus não era de acordo com a religião deles, e ele estava errado. Então Jesus mostra para aquelas pessoas que eles estavam errados. Eles não haviam entendido um princípio básico do Evangelho, que o mal vem de dentro de nós e não de fora de nós. Jesus então os chama de hipócritas, pessoas que fingiam ser boas religiosas, e Jesus estampa a prova na cara deles através do 5º mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe. Porque eles não cuidavam dos seus pais, eles estavam entregando seus pais para morrer de fome, desamparados, enquanto usavam seus bens, dizendo: não, nossos bens são de Deus, a gente não pode ajudar vocês. Pura hipocrisia. Jesus então, depois daquele embate, ele convoca a multidão e dá para a multidão uma parábola. Ele diz: olha, o que contamina o homem, ou seja, o que torna o homem sujo diante de Deus, é o que vem de dentro, e não o que vem de fora.
Jesus despede a multidão e os discípulos então na casa onde eles estavam hospedados, olham para Jesus e falam assim: nós não entendemos nada. E Jesus então tem que lhes explicar o óbvio, que ele já estava ensinando para eles há quase 3 anos, que o nosso coração é mau, e que o nosso coração é que joga o nosso pecado para fora. Jesus dá uma lista de pecados que começa com os maus desígnios, ou seja, a má conversação na mente, mostrando que os nossos pensamentos são pecaminosos, e ele fecha a lista com loucura, que, como nós vimos, era a incapacidade da pessoa reter o seu pecado, ou seja, lutar contra o seu pecado. Era uma pessoa que inconsequente, que dá vazão ao pecado. Os discípulos então, junto com Jesus, entendem esta verdade e saem dali, vão para um território gentílico. Jesus começa no capítulo 7, lá no verso 24, uma grande viagem em território gentílico. Em primeiro lugar, ele vai para uma terra chamada Tiro, que lá no Antigo Testamento era um povo amaldiçoado e um povo que Israel odiava. Saiu de lá muita gente ruim, inclusive a rainha Jezabel, que levou o povo de Deus para um buraco espiritual. E Jesus, nesse lugar, salva uma mulher gentílica pela fé, mostrando que a salvação para judeus e gentios é a mesma, é por meio de Jesus e por meio da fé. E ele cura a menina dessa mulher, libertando-a do diabo, sem nem ir lá, sem dar o trabalho de ir lá, mostrando o poder dele, que o poder dele na salvação nos liberta do pecado do diabo. Agora nós temos um outro caso de cura em território gentílico, de um surdo e gago. Mas esse evento que está aqui, ele tem uma verdade muito maior do que Jesus é capaz de curar. O que Marcos quer nos dizer com esse evento de Jesus salvando mais um gentio, agora curando de surdez e gagueira? Marcos quer nos ensinar que Jesus é o único que pode curar a surdez e a gagueira espiritual do homem. Ou seja, nós homens somos surdos para as coisas de Deus, nós somos gagos para as coisas de Deus, titubeamos, falamos truncadamente das coisas de Deus. E quem que pode curar isso? Quem que pode nos libertar disso? Só Jesus. Só Jesus. Então vamos ver essa verdade por meio dessa história interessante, essa historinha que Marcos nos conta. No verso 31 diz que Jesus saiu lá de Tiro e se retirou para Sidom e chegou até o mar da Galileia, passando por Decápolis, 10 cidades. Marcos nos mostra então o movimento de Jesus ainda em terra gentílica. Ele estava lá em Tiro, mas ele não ficou lá por muito tempo. Ele se desloca passando por Sidom, outra cidade gentílica que o povo de Deus não gostava, e ele então chega até o mar da Galileia, passando pelas 10 cidades. Jesus continua com a presença abençoadora dele no meio dos gentios, mas essa região onde Marcos faz questão de salientar onde Jesus está, é impressionante nessa história. Lá no capítulo 5 de Marcos, nós vimos um evento de Jesus libertar um endemoniado de uma legião de demônios, e Jesus estava nessa região da Galileia, do mar da Galileia, da Decápolis. Ele estava mais especificamente em Gadara, mas é a mesma região. E naquela região onde Jesus curou aquele homem, salvou aquele homem, os demônios foram lançados nos porcos e os porcos morreram. O povo daquela região veio até Jesus e falou assim: Jesus, vai embora. Eles amaram mais os porcos do que a Jesus, e Jesus foi embora. Mas agora a gente vê Jesus no mesmo lugar, na mesma região, pregando, curando, salvando pessoas. Jesus tinha deixado lá um missionário, que era o gadareno endemoniado, para falar dele para as pessoas. E agora, quando Jesus volta, uma multidão vem até Jesus. Essa mesma multidão tinha mandado Jesus embora: vai embora, a gente não quer o senhor aqui.
Agora a multidão que mandou Jesus embora chega até Jesus para ser curada por Jesus. Então o progresso missionário daquele homem foi efetivo. Eles entenderam, eles ouviram de Jesus. Mas, meus irmãos, quando a gente lê isso aqui, nós vemos duas características de Deus em Jesus, que é Deus, o Filho, que são impressionantes. A primeira delas é a longanimidade de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 103:8 o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno. A palavra longânimo significa longo de cara, fôlego elevado. Significa que Deus demora a punir os pecadores nos seus pecados. Deus estende a sua oferta de perdão por mais tempo àqueles que estão no pecado. E agora Jesus está de novo ali fazendo a mesma coisa, ou seja, estendendo mais tempo a sua oferta de perdão. Pense bem, se você fosse Jesus, você tivesse feito um grande sinal de libertar um endemoniado, e as pessoas tivessem falado assim: olha, Jesus, vai embora. Se você fosse Jesus, seria bem provável que você nunca mais voltasse naquele lugar. Mas na longanimidade de Jesus, ele volta ali. Só que, meus irmãos, eu quero destacar algo em relação à longanimidade de Deus. Ela é uma bênção, porque ela não nos pune imediatamente, mas ela é muito perigosa. Porque, como pecadores, a gente não vê o pecado sendo punido prontamente, então a gente descansa. A gente pensa assim: nós teremos mais tempo para arrepender, o juízo não vai vir agora. Mas isso é um grande risco de pensar assim. Eu quero rememorar com você um exemplo da Bíblia que mostra o quão perigosa é a longanimidade de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus viu que a maldade humana era tamanha, e Deus quis dar cabo da humanidade, e ele anunciou para Noé que faria isso através de um grande dilúvio. Mas ele anunciou para Noé que esse dilúvio seria daí 120 anos. Então, por 120 anos, Noé, que era um pregador da justiça e construindo a arca na frente de todo mundo, estava anunciando o juízo de Deus. Vai vir o juízo de Deus. 120 anos aquele povo vendo a pregação, vendo o que estava acontecendo, e ao invés de arrepender-se, o que eles fizeram? Continuaram nos seus pecados, até que veio o dilúvio e acabou. Não tinha mais chance, morreram todos. A longanimidade de Deus é maravilhosa, mas ela não dura para sempre. Outra característica que Jesus mostra aqui de Deus na sua vida é a compaixão. Marcos não narra, mas os outros evangelhos narram nesse contexto que Jesus está aqui fazendo muitas e muitas curas. Aquele povo está como se fosse numa espécie de frenesi de curas de Jesus. E ele então começa a mostrar sua longanimidade, curando um monte de gente ali, com ternura especial. Jesus vê aquelas pessoas sofrendo, e Jesus não abre um sorriso maravilhoso e começa: que bom ver esse povo sofrendo. Não, ele começa a ajudar aquelas pessoas que foram aquelas que mandaram ele embora, botaram ele para correr algum tempo antes, mostrando que toda a compaixão de Jesus pelo ser humano pecador. Mas a compaixão de Jesus, que é algo tão bom, de Jesus se apiedar de nós, olhar para a gente como pecadores miseráveis e que precisam de cura, precisam de salvação, precisam de graça, também é algo perigoso, porque a compaixão de Deus, ela é eterna para com o seu povo, mas ela não é eterna para todas as pessoas. Daí uma necessidade premente de nós nos arrependermos do pecado. Arrependimento em Jesus, fé em Jesus, é algo urgente. Por quê? Logo virá o juízo. Ora, a Judéia, a Galiléia, que tanto rejeitaram Jesus, no ano 70 foram destruídos e mortos. A longanimidade acabou e a compaixão acabou, mas Jesus é longânimo e misericordioso, assaz benigno. Graças a Deus por Jesus. No verso 32,
no meio daquela multidão de cura, a gente vê aí, então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então Jesus estava fazendo lá os seus sinais, suas curas, e no meio daquela grande multidão, chega algumas pessoas que levaram um surdo e gago. Agora, é interessante notar algo aqui fantástico, que esse milagre que Jesus vai fazer, não é narrado em nenhum outro evangelho, só em Marcos. E aí você, como um bom leitor, vai se perguntar, por que só Marcos narra para a gente um milagre em que Jesus cura um surdo gago, já que ele estava fazendo muitas curas? Para você entender isso, você tem que entender, em primeiro lugar, qual é o objetivo dos sinais. Os sinais que Jesus fazia, ou seja, seus milagres, apontavam para a messianidade dele, ou seja, que ele era o Salvador. O fato de Jesus curar pessoas, salvar pessoas, fazer aquelas coisas maravilhosas, apontavam para quem Jesus é. Todas as curas e feitos maravilhosos de Jesus, ele andando por sobre o mar, parando as ondas, multiplicando pães e peixes, mostravam uma mensagem clara: Jesus é o Deus que salva, Jesus é o Salvador prometido. Tanto que o apóstolo João escreve sobre isso. Ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, ou seja, o Evangelho de João. Estes, porém, foram registrados para que, o objetivo, creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Outro objetivo, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqueles sinais de Jesus era para que as pessoas cressem que ele é o Salvador, e que ao crer que ele é o Salvador, eles tivessem a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, que ele é o único caminho de perdão de pecados. Então os sinais de Jesus são uma pregação visível de quem ele é. Mas aqui tem um detalhe a mais, e geralmente os pregadores e teólogos não tocam muito nesse ponto. Os milagres de Jesus apontam também para características do ser humano sem Cristo. Os sinais apontavam para a condição do homem, e aqui especificamente em Marcos, apontavam para quem eram os discípulos. Os discípulos é que eram surdos e gagos. Em todo o contexto, Jesus está fazendo milagres para que os discípulos entendam quem eles são. Lá no capítulo 8, no verso 22 a 26, Jesus vai curar um cego de 2 vezes, para que os discípulos entendessem quem eram os cegos que ele estava curando aos poucos. Eles, porque logo em seguida eles falam: o Senhor é o Cristo. Ótimo, viram alguma coisa, mas depois de falar que é o Cristo, o Senhor não vai sofrer e morrer em Jerusalém. Quem eram os cegos? Os discípulos. Quem são os surdos e gagos aqui? Os discípulos. Porque os discípulos, meus irmãos, acabaram de ver Jesus andando por sobre o mar, e eles não entenderam que era Jesus. Eles acabaram de ver Jesus multiplicando pães e peixes, e eles não entenderam que é Jesus. Eles acabaram de ouvir que Jesus mostrou para eles que o pecado vem de dentro, e eles não entenderam. Ou seja, quem eram os surdos? Os discípulos. E os discípulos só falaram bobagem em todo esse contexto. Quando Jesus estava lá para multiplicar pães e peixes, eles olharam e falaram assim: Jesus, a gente não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. Ora, Jesus podia multiplicar pães e peixes. Logo em seguida, quando eles viram Jesus andando por sobre as águas, o Senhor é um fantasma. Depois eles ouviram Jesus falando que o mal vem de dentro, e eles falam o quê? Eu não entendi, Jesus. E quando Jesus estava para salvar a mulher, Mateus relata, Marcos não relata, aqueles discípulos falam assim: Jesus, manda embora essa mulher, ela é uma praga, ela está enchendo a nossa paciência, despede ela. Ou seja, Marcos relata esse sinal aqui, porque ele aponta para quem eram os discípulos. Os discípulos eram surdos em relação a Jesus, e eles eram gagos em relação a Jesus.
o que eles falavam de Jesus não era tão próximo do que deveriam falar. Então todos os últimos eventos mostram: os surdos e gagos são os discípulos. Só que, meus irmãos, antes fossem só os discípulos, porque todos esses eventos, os líderes religiosos judeus falavam que Jesus não prestava, que ele era endemoniado, não queriam ouvir a voz de Jesus. Então, se nós temos os líderes religiosos e os discípulos andando com Jesus, e todos eles são surdos e gagos, o que é o ser humano? Surdo espiritual e gago espiritual. O ser humano não tem vontade de ouvir a palavra de Deus. O ser humano não tem vontade de falar com Deus e falar a verdade sobre Deus. Ou seja, esse cenário é um cenário do que os discípulos e os judeus representam: homens pecadores, mudos, gagos, surdos em relação a quem é Jesus. E qual a solução disso? Jesus. Por isso aqueles homens trouxeram o surdo e gago até Jesus, porque Jesus é a única coisa, ou a única pessoa que pode nos curar da surdez espiritual e da gagueira espiritual. E eles então levam esse homem até Jesus. Só que veja que coisa curiosa: eles levam esse homem até Jesus, que representa os discípulos e os homens sem Cristo, e eles falam: Jesus, põe a mão sobre ele. Eles tinham ouvido falar que Jesus curava sim, e possivelmente até visto Jesus curando, impondo as mãos, e eles então falam: Jesus, põe a mão sobre esse homem. Mas é assim que Jesus vai curá-lo? Não. O verso 33 mostra Jesus, tirando o homem da multidão à parte, pôs o dedo no ouvido dele e tocou a língua dele com a saliva. Veja, esse homem está no meio da multidão, gente. Agora você imagina um surdo, né? No meio de uma multidão de gente em frenesi. Deve ser horrível, né? Você não ouviu o que está acontecendo. Tanto que há um tempo atrás lançaram um filme de um sujeito que era baterista e foi ficando surdo, né? Ele foi ficando meio treslocado. Por quê? Ele tinha que tocar e tinha que ficar no meio de uma multidão e ele não conseguia ouvir o que estava acontecendo. Ou seja, ele ficou desnorteado, até que ele caiu para as drogas e tudo mais. Mas veja só, esse homem é surdo e ele está no meio de um tropel de gente querendo cura, se embaralhando ali, se empurrando. Só que Jesus não vai curar esse homem no meio da multidão. Jesus chama ele à parte. Jesus faz isso para poder comunicar-se melhor com aquele homem, para poder gesticular com ele, falar com ele, se comunicar, entrar em consenso com ele. Mas mais do que isso, isso mostra o quanto que Jesus é maravilhoso, irmãos. Por quê? Na Bíblia a gente vê que Jesus salva um povo. Afinal, o nome dele, lá em Mateus 1:21, é Jesus, porque ele salva o seu povo dos seus pecados. Então veja, Jesus salva um povo, mas esse povo é composto de indivíduos, de pessoas diferentes, e Jesus não nos trata como números, Jesus nos trata como pessoas, como indivíduos. Ele nos trata segundo os princípios da nossa individualidade. Ele nos vê como pessoas únicas, e Ele nos salva, ainda que como parte de um povo, como pessoas únicas. Veja só, se você é papai e cria filhos, você sabe que você vai usar os mesmos princípios para criar os seus filhos. Mas algum filho você vai ter que usar mais a vara do que outro. Por quê? Porque nós somos diferentes. São os mesmos princípios. Tem criança que um simples olhar, uma simples conversa, um simples falar vai resolver. Cada uma delas é um indivíduo diferente. E assim somos nós diante de Jesus. Cada um de nós tem características diferentes. Por isso Deus nos trata, ainda que pelos mesmos princípios, de maneiras diferentes. E meus irmãos, na Bíblia a gente tem inúmeros exemplos de Deus tratando com as pessoas de maneiras diferentes. Deus tratou
o profeta Isaías, lhe mostrando a sua glória. Deus tratou com o embusteiro Jacó, lhe tocando na coxa. Deus tratou com Abraão, lhe pedindo que sacrificasse o seu filho. Ou seja, Deus usou metodologias diferentes, com pessoas diferentes, para quê? Chegar no mesmo resultado de salvação e arrependimento para a vida. Por isso Jesus não vai fazer o que aqueles homens falaram: olha, põe a mão. Não. Ele chama ele à parte e usa uma metodologia diferente. Ele precisava falar com aquele homem, é o coração daquele homem, só que ele é surdo. Então o que ele faz? Ele pega os dedos dele, né, e põe no ouvido daquele homem, como se dissesse assim: olha, Deus vai tocar o seu ouvido para curá-lo. Ele pega, né, a saliva dele e põe na língua daquele homem, para mostrar o que? Deus vai desimpedir sua boca, sua língua. E isso, meus irmãos, que está sendo feito aqui, é uma belíssima imagem, um quadro de um pintor maravilhoso acerca da salvação, porque a nossa salvação é assim: Cristo nos vê presos junto com a multidão no meio dos nossos pecados, e Cristo então vem até nós e nos separa dessa multidão e dos pecados e dos pecadores. A Bíblia trata a salvação como a santificação. Paulo trata sobre isso, que nós somos santificados em Cristo, separados em Cristo. Então Jesus separar aquele homem da multidão para tratar, para curar, para salvar, é um belo exemplo de como Jesus nos salva dos nossos pecados. Ou seja, Ele nos tira do meio da multidão de pecadores, nos tira das amarras do pecado, dos grilhões de Satanás, e nos traz para Ele, nos separa para servi-lo, nos santifica, e mais, Ele abre os nossos ouvidos espirituais para entender a sua voz, e Ele toca a nossa língua para a gente falar com Ele, falar dEle, comunicar-se com Ele. Esse cego, esse surdo e gago, ele traz um grande emblema do que é a salvação nas nossas vidas. E veja então que Jesus continua tratando esse homem de maneira diferente. O verso 34 diz que depois de tocar o ouvido dele e tocar a língua dele, Jesus olha para o céu, direciona o olhar do homem para o céu e diz: Efatá, que quer dizer abra-te. Por que Jesus olhou para cima? Por que Jesus direcionou o olhar do cego para o céu? Jesus fez isso para mostrar a ele que a obra que seria feita na vida dele era de origem celestial, divina. Jesus comunica-se com esse homem, mostrando que a cura não era algo do poder humano, do poder que estava nele, ou seja, nele, surdo e gago, ou naquelas pessoas. Jesus passa a ideia para ele que a cura, o sumo bem, viria lá do alto, de onde vem toda a bondade de Deus. Ele poderia ver então, notar que Jesus possui o poder do céu, que Jesus não é um milagreiro qualquer, Jesus não é um homenzinho qualquer que faz mágica curando pessoas lá no deserto. Não, que Jesus era o próprio Deus encarnado, que tinha o poder de Deus na sua vida, e que ele fazia as obras de Deus e não as obras do diabo, como pensavam os judeus. Os judeus estavam dizendo: esse homem tem demônio, esse homem não presta, esse homem faz as coisas do diabo. E aí Jesus aponta para o alto, mostrando o que? Não, eu faço as obras de Deus, eu faço a obra que tem origem no Senhor. E a Bíblia é muito clara ao dizer: ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, é a obra de Jesus, é a obra de Deus, a obra da salvação. A origem da nossa salvação vem do alto, e não vem dentro de nós, não vem do homem. Mas Jesus faz algo curioso. Antes de falar abra, o que Jesus fez na cena? Ele suspirou. Suspirar aqui aponta para tristeza. Jesus estava triste. Veja que essa palavra ela é repetida
em Marcos 8:12. Eu vou ler para você Marcos 8:12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, um suspiro, e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Então veja, em todo o contexto aqui do capítulo 7 e 8, Jesus dá suspiros, Jesus se mostra triste. Esse suspiro de Jesus também foi realizado quando Jesus estava para ressuscitar Lázaro, e as irmãs de Lázaro não entenderam que Jesus tinha poder para ressuscitá-lo, e ele então mais uma vez suspirou, arrancou do íntimo um suspiro, triste. Por que Jesus está triste? Por que ele está suspirando e gemendo? Você viu que no contexto Jesus está suspirando e gemendo por causa da incredulidade. Mas incredulidade de quem? Daqueles que são surdos e gagos. Quem são esses? Os discípulos. Jesus está triste porque os discípulos, depois de andar tanto tempo com ele, ainda não entendem completamente quem ele é, sua missão, o que ele estava fazendo, a mensagem que eles eram pecadores, que a salvação vem dele. Ou seja, Jesus aqui está suspirando porque os discípulos ainda nutrem incredulidade no coração, e ele está então gemendo por causa disso. Mas Jesus não está gemendo só por causa disso. Jesus está comovido também com esse homem surdo e gago. Por quê? Ele era surdo e gago, meus irmãos, pela miséria do pecado. Aquele homem era surdo e gago em relação às coisas de Deus, mas em relação ao seu físico, como consequência do pecado. Quando Deus criou o mundo, ele disse: é bom, é muito bom, e tudo era perfeito e maravilhoso. Mas quando Adão, nosso pai, pecou, o mundo recebeu o que? Miséria do pecado. Então as dores das nossas almas, as dores dos nossos corpos, as nossas enfermidades físicas, o gemido da natureza, tudo isso é uma afetação do pecado no homem e na natureza. E o que Jesus faz diante disso? Ele geme. E não é só Jesus que geme. Paulo disse: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, os eleitos de Deus gemem junto com Jesus quando vem a miséria do pecado nesse mundo. Então Jesus está gemendo porque ele está vendo os efeitos da queda na natureza humana, e sobretudo os discípulos, que deveriam ouvi-lo e falar melhor sobre ele. Pode ter certeza, meu irmão, que Jesus geme pelos nossos sofrimentos. Jesus olha para os nossos sofrimentos como se estivesse sofrendo conosco. Jesus não é impassível, ele está no céu e você aqui embaixo, e que você se lasque. Não, ele geme pelos nossos sofrimentos. E a Bíblia mostra que, graças a Deus por Jesus Cristo, que ele vai reverter isso na sua volta. Mas antes disso, Jesus olha para aquele homem, suspira e disse: Efatá. Jesus fala em aramaico, e Marcos relata essa fala em aramaico de Jesus. Só que Marcos traduz o que Jesus fala no aramaico. Marcos faz isso porque os seus leitores são romanos. Se eles ouvissem o simples efatá, eles não iam entender nada. O que é esse tal de efatá? E como essa história era muito conhecida, o tal do efatá, podia ser usado como superstição, misticismo. Ou seja, se a gente quer curar um surdo e um gago, basta a gente chegar perto dele, pôr a mão nele e falar efatá. Não. E aí Marcos traduz mostrando o quê? Jesus está usando uma simples palavra na sua língua, que era o aramaico. Mas simples palavras que na boca de Jesus não são mais simples, né? Diz o verso 35: abriram os ouvidos
e logo soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Ou seja, simples palavras do aramaico, mas aquele que pronunciou essas palavras não é nada simples, porque ele é o criador e sustentador do universo. Essas palavras simples na boca de Jesus são a palavra poderosa de Jesus. E meus irmãos, a Bíblia faz questão de notar que a palavra da boca de Jesus é algo sem precedentes, é algo maravilhoso, é algo estrondoso. Diz assim o autor de Hebreus: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Ou seja, esse autor mostra que a palavra de Jesus é uma palavra poderosa, é a palavra que criou e sustenta todas as coisas. Por causa de quem fala, o simples aramaico efatá, palavra simples, se torna o poder de Jesus para curar aquele homem. E Marcos mostra todo o poder de Jesus, mostrando que, imediatamente, rapidamente, o homem passou a ouvir e falar. Saiu a surdez, o empecilho da língua foi embora, e Jesus fez um grande sinal, no mesmo instante. Ora, pare e pense um pouquinho nisso. Uma pessoa que é surda, se ela for surda de nascença, ela vai ser também muda, porque como é que ela vai aprender a falar? Esse homem, esse termo gago, alguns transmitem mudo, ou seja, era um homem que se ele falasse, ele falava pouca coisa e assim, truncado, aquela coisa assim, gaguejante, sabe? Mas Jesus cura, e ele não só passa a ouvir, mas ele também aprende a falar. Imediatamente, assim, pum, talo de dedos, passe de mágica. Que grande sinal. E Marcos diz que foi logo, foi um milagre assim realizado instantaneamente, sem interlúdio, sem intervalo, como se fosse assim, agora ele ouve, agora ele vai aprender a falar, para falar as coisas. Não, no mesmo instante, ele ouviu e passou a falar. Por quê? Por causa da palavra maravilhosa de Jesus, a palavra poderosa de Jesus. A palavra de Jesus é a palavra que cura o surdo e a palavra que salva pessoas. É essa palavra que nos cura da surdez espiritual. É somente a palavra de Jesus que está na Bíblia, devidamente lida e pregada, que pode nos fazer não mais ser surdos e gagos espirituais. E ao Jesus fazer isso, ele estava mostrando o que ele estava fazendo com os discípulos. Aos poucos, os discípulos estavam deixando a sua surdez e a sua gagueira espiritual. E é isso que Jesus faz na nossa salvação. Ele quebra a surdez e a gagueira inicial, e ao longo de toda a nossa vida, Jesus vai tirando a nossa surdez da palavra, tirando a nossa gagueira em relação a Ele. Ai, que maravilha Jesus fazer isso, porque só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode tirar nossa surdez espiritual, só Jesus pode tirar nossa gagueira espiritual e fazer com que ouçamos a palavra, falemos das coisas maravilhosas de Deus e oremos a Deus e clamemos a Deus e arrependamos diante de Deus. Só Jesus pode fazer isso. E veja então que o verso 36, Jesus faz algo inusitado. Mas Jesus ordenou que a ninguém dissessem. Contudo, quanto mais, olha a ênfase, quanto mais recomendava, ou seja, quanto mais ele ordenava, tanto mais ele divulgava. Meus irmãos, Jesus, depois de curar esse homem, ele fala assim: não diz nada para ninguém. Isso é muito estranho, não é? Isso é muito estranho. Eu sei que Jesus fazia isso na Judéia e na região da Galileia, que era menos gentílica.
Eu já expliquei os motivos para os irmãos, mas eram 3, deixa eu rememorar rapidinho. Jesus fazia isso porque eles queriam fazer de Jesus um rei, só que Jesus não era o rei que era desejado por eles. Jesus era o rei que ia salvá-los do pecado. Jesus não era um rei político. Então Jesus mandava, não fala para ninguém, para que eles não fizessem dele um rei. A segunda coisa que Jesus mandava eles não contarem para ninguém, é porque Jesus não queria ser confundido como milagreiros, com pessoas que só estavam ali fazendo milagres, curas, sinais e coisas do tipo, mas que eles não o vissem como Salvador. Ou seja, Jesus queria evitar isso. E o terceiro motivo é porque tantos milagres os judeus já estavam querendo matar Jesus. Só que agora Jesus está na Galiléia gentílica, lá na região das 10 cidades. E se você se lembra bem do capítulo 5, quando Jesus salvou o gadareno, expulsou o demônio, e as pessoas mandaram ele embora, Jesus falou para o gadareno o seguinte: vai para os seus amigos, vai para os seus familiares, conta para todo mundo o que eu fiz por você. Então nessa mesma região, tempos atrás, Jesus falou assim: fale de mim. Passou algum tempo, Jesus falou agora: não fale de mim. Por que ele mudou? Por que a ordem mudou? O que vai ajudar você a aprender isso é essa ênfase. Quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ou seja, Jesus não queria que essas pessoas falassem dos milagres e sinais que ele estava fazendo, porque elas eram surdas e gagas espirituais. Elas não ouviam Jesus. Jesus acabou de mostrar que ele é o Salvador, que ele é o Messias, que ele está ali curando uma pessoa das suas mazelas físicas, mas sobretudo espirituais. E ao ver aquele grande sinal e eles assim se prostrarem, ele é o Salvador, e ouvirem a ordem dele praticar, o que essas pessoas fazem? Elas não obedecem a Jesus. Ou seja, elas estão horrivelmente surdas diante de Jesus. Não é assim que a gente fala com as pessoas que não nos ouvem? Quando você tem uma pessoa, que você aconselha: fulano, faz isso, fulano, faz aquilo, fulano, beltrano, faz aquilo, e ele nunca faz, você fala o quê? Essa pessoa é surda. E aí você acrescenta: o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então por que Jesus não quer que eles falem? Porque eles são surdos. Eles não ouvem Jesus. Só que agora, meu irmão, tem a parte difícil da história, porque infelizmente a maioria das pessoas da igreja são assim, são surdas em relação a Jesus. Pessoas que ouvem domingo após domingo a palavra de Deus e não mudam suas vidas. Pessoas que pensam que são amigas de Jesus, mas não querem seguir Jesus. Ora, domingo após domingo a gente vem aqui e fala: meu irmão, faltar no culto no dia do Senhor é pecado. O que a pessoa faz no domingo seguinte? Aquilo que ela ouviu que é pecado, que ela não deveria fazer. Você chega para a pessoa e fala assim: meu amigo, esse casamento seu está errado, isso é pecado, você tem que mudar de vida. O que essa pessoa faz? Continua fazendo a besteira que ela fazia. Ou seja, a maioria das pessoas na igreja hoje são surdas para Jesus, porque elas nunca mudam as suas vidas e pegam a Bíblia e falam assim: eu tenho que amar, eu tenho que comer, eu tenho que desejar isso aqui, eu vou viver isso aqui. Ora, domingo após domingo a gente fala: vocês têm que ler mais Bíblia, vocês têm que orar mais, vocês têm que deixar as mídias sociais para poder dedicar mais a Deus. E o que vocês fazem? Tudo ao contrário. Surdos para a palavra de Jesus. E quem é surdo para a palavra de Jesus também é gago. Você vai ver a maioria dos crentes hoje: me abençoa, Deus. Como é que Deus vai te abençoar você sendo surdo espiritual? Como é que Deus vai mudar essa situação sua se você não quer ouvir a voz dele e obedecer? E são gagos fazendo orações falsas que jamais Jesus vai ouvir. Por quê? Jesus ouve a oração de quem ouve Jesus falando na palavra.
Jesus abençoa e muda as coisas naqueles que são seus amigos, que ouvem quem é Jesus, que ouvem o que tem que fazer nas suas vidas. E para você não achar que eu estou inventando, João 15:54 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O que Jesus não queria que eles falassem? Porque eles não eram amigos de Jesus, eles não queriam obedecer a Jesus. E quem não consegue obedecer a Jesus, não vai falar o que presta sobre Jesus. E é esse o motivo de Jesus mandar eles calarem a boca, surdos e gados. E veja que mesmo assim, eles continuam desobedecendo. Quanto mais Jesus falava, não faça, não faça, mais eles faziam. Não é assim que é o ser humano? O ser humano não é assim? Se você colocar uma árvore, frondosa, e colocar uma placa lá, proibido tirar os seus frutos, a pessoa pode ter a mesma árvore na casa dela, o que ela vai fazer? Comer os frutos. O escritor, Mark Twain, que escreveu lá o Huckleberry Finn, as aventuras de Huckleberry Finn, ele dizia que quando ele era criança com os amigos dele, as piscinas que eles mais gostavam de nadar eram onde havia a placa proibido. Não é amigo de Jesus, não quer obedecer a Jesus. Mas Deus tem uma coisa, meus irmãos, que é maravilhosa, que até das coisas más Ele tira coisa boa e proveitosa. Olha o verso 37: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo Ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Então esse verso 36 e 37, casando, a gente percebe o que? É preciso mais do que entusiasmo e admiração para ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Muitos são admiradores de Jesus, mas estão perdidos. A verdadeira obra de seguir a Jesus é seguir suas obras, ser um discípulo de Jesus, ir após de Jesus. No entanto, mesmo essas pessoas que não querem seguir a Jesus, elas estão maravilhadas com o que Jesus faz, estão deslumbradas, ao ponto de elas falarem assim: tudo Ele está fazendo muito bom. Eles especificamente narram o que? As curas ali de Jesus. Jesus está fazendo muito bem aquelas curas. E aí veja, eles falam uma coisa significante: esplendidamente bem, ou seja, muito bom. E essa frase ela é significativa do ponto de vista bíblico. Aonde você vê na Bíblia esse tipo de fala? Foi tudo muito bom. Na criação. Na criação, Deus criava as coisas e chegava no final do dia e falava assim: bom. Criava mais outras coisas, chegava no final do dia, bom. E aí chegou no fim da criação, Ele falou: eis que é tudo muito bom. Então essa fala deles, e eles não falam isso de motu próprio, na ignorância deles, Deus está mostrando uma realidade teológica muito profunda para nós. Qual é a realidade teológica profunda? O pecado trouxe a miséria ao mundo. A criação começou a gemer, a criação produziu cardos e abrolhos, a criação passou a estar debaixo da maldição de sofrer. Mas a obra de Jesus é reverter isso. A gente costuma olhar para a obra de Jesus e pensar assim: Jesus veio salvar a alma das pessoas. É verdade, só que Jesus veio fazer mais do que salvar a alma das pessoas. Jesus veio salvar as almas das pessoas, os corpos das pessoas e a própria natureza da miséria e do pecado. E quando Jesus começa a fazer isso, sem saber, aquelas pessoas começam a dizer: tudo é muito bom. Ou seja, a obra redentiva de Jesus é transformar as coisas que o pecado destruiu e fazê-las novas e fazê-las muito boas. A obra salvífica de Jesus é completa. E eu não estou viajando aqui.
A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, primeiro falando dos nossos corpos e almas, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, diz o original grego. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Apocalipse 21:5 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, o que Jesus está fazendo? Uma nova criação. Ele está salvando as almas e os corpos das pessoas, e Ele está limpando o pecado na natureza. Tanto, meu irmão, que isso é verdade, que o que Jesus estava fazendo na cruz? Recebendo a punição dos nossos pecados, não é mesmo? Só que Jesus tinha uma coisa no corpo dele, lá na cruz, na cabeça dele. Você lembra o que era? Uma coroa de espinhos. O que a terra começou a produzir depois da queda? Espinhos. Ou seja, Jesus estava levando naquela cruz, sobre o seu corpo, não só a punição do pecado, mas também a miséria que o pecado traz no mundo. Por isso, nós vamos habitar com Jesus num novo céu e nova terra, ou seja, uma criação restaurada, feita nova e muito boa por Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas esse texto tem mais coisa. Tem. Marcos faz questão de descrever a fala deles no sentido de que faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Onde nós vimos isso hoje? Na nossa liturgia, lá em Isaías 35, 5 e 6, diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como o cervo, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, Isaías havia profetizado que quando o Messias viesse, ele faria tais obras. Quais obras? As pessoas que não ouviam passariam a ouvir, as pessoas que não falavam passariam a falar pela obra de Jesus. É como se Marcos estivesse dizendo para a gente assim, mais uma vez: minha temática do capítulo 1 ao capítulo 8 do meu livro não é mostrar quem é Jesus? Então está aqui, vou mostrar mais uma vez para vocês quem é Jesus. Jesus é o Messias prometido, Jesus é o Salvador prometido, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento. E eu estou fazendo isso aqui para vocês entenderem quem é Jesus, o Salvador, que nos dá ouvidos para ouvir a sua palavra, e nos abre a boca para louvar, cantar e orar para Ele. Aquilo que os discípulos não estavam percebendo, Marcos nos conta aqui para entendermos. Só Jesus pode nos salvar, nos dando ouvidos e bocas espirituais que nós tanto precisamos. Então, como aplicar esse texto na nossa vida? Como viver esse texto, já que Jesus não está aqui para colocar o dedinho no seu ouvido, não é? Em primeiro lugar, uma pessoa surda, ela sozinha pode fazer com que ela escute novamente? Não. Nós não podemos também fazer com que acreditamos em Cristo para nossa salvação pelas nossas forças. É preciso um milagre de Deus na nossa vida. É preciso que Deus nos dê uma natureza nova, um novo coração, sensível para a palavra de Deus, sensível ao pecado, sensível ao juízo de Deus. Um coração novo que ouve a palavra de Jesus, a voz de Jesus na Bíblia. Não é ouvir sobre Jesus, é ouvir a voz de Jesus na Bíblia. Todos nós precisamos que Jesus abra os nossos ouvidos para a gente entender essa mensagem de salvação, entender que somos pecadores e que nós precisamos de perdão, e que esse perdão não pode ser comprado por nós, mas pode ser dado gratuitamente a nós pelo poder de Jesus. Só quando Jesus abre os nossos ouvidos,
é que a gente entende, Ele é o único caminho de salvação, Ele é o único perdão dos nossos pecados. Precisamos também que Jesus abra a nossa boca para as coisas espirituais, para que comamos as coisas espirituais, para que falemos as coisas espirituais, para que paremos de falar besteiras sobre Deus. É só você ver nas nossas mídias o quanto de asneira se fala sobre Deus nos nossos dias. Só você ver. Esses dias um teólogo aí, muito famosinho na internet, disse que vai ter ateu no céu. Me mostra isso na Bíblia. Isso é asneira, isso é gagueira espiritual. Só Jesus pode você falar a verdade de Jesus e falar a verdade com Jesus e com o próximo. Nós precisamos de Jesus abrir a nossa boca para a gente falar com Ele de verdade, orar de verdade. Então hoje, meu irmão, peça a Jesus para abrir os seus ouvidos e boca espiritual. Peça por você e peça pelas pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, seus parentes, que não ouvem e não falam de Jesus, como os amigos do surdo fizeram. Segunda aplicação: Jesus está triste com o surdo. Jesus sempre fica triste quando nós estamos em dificuldade. Jesus está triste com a doença e toda dor no mundo. Porém, sabe quando Jesus fica mais triste? Quando as pessoas não acreditam nele como Salvador e vivem para ele como um Salvador. Esse surdo, como eu disse, é uma foto dos discípulos, e é uma foto nossa de quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Você e eu, nós precisamos entender, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós somos surdos espirituais, e o que nós precisamos é que Jesus venha e toque o nosso ouvido para ouvir novamente a palavra de Deus. Pergunta: quando Jesus olha para você, Ele suspira também de dor? Quando Jesus olha para você, Ele está triste porque você não transforma a sua vida e não deixa os seus pecados? Vou te perguntar outra coisa: você gostaria de ser surdo? Eu posso fazer isso por você agora, se você quiser. É bom? Mas por que você não fica triste com a sua surdez espiritual? Que domingo após domingo você ouve a Bíblia e não muda de vida. Por que você não se importa com isso? É muito pior ser surdo espiritual, porque surdos vão entrar no reino dos céus, mas nenhum surdo espiritual vai entrar no reino dos céus. Cuidado com a sua surdez. Terceira aplicação: essas pessoas no texto contaram a todos sobre Jesus. Eles pensaram: Jesus é maravilhoso. Isso é verdade, Jesus é maravilhoso. Mas eles deveriam ter contado às pessoas sobre Jesus? Eles deveriam ter ficado calados. O que Jesus mandou fazer? Fala. Falou: cala a boca. Por que eles saíram falando? Porque eles não amavam Jesus, eles não obedeceram Jesus. E aí você vai entender o que? Nós podemos achar Jesus maravilhoso, mas sem ser discípulo de Jesus, porque não seguimos a palavra de Jesus. Se você acha que Jesus é maravilhoso, então, em primeiro lugar, você tem que obedecer a Jesus. E se você não obedece a Jesus, eu vou te pedir um favor: não fale de Jesus para outras pessoas, porque você é um surdo e gago espiritual, você é um não salvo e que está falando besteira sobre Jesus.
Quando Jesus nos salva, Ele nos transforma, e aí sim nós não vamos ficar quietos, e aí sim Ele vai falar para a gente: conte para todos quão maravilhoso eu sou. Vou dar um exemplo simples. Jesus mandou os apóstolos pregarem a palavra, não foi? Mas quando que a pregação deles de fato começou e foi adiante? Depois que eles receberam o poder de Jesus no Pentecostes. Por quê? Porque Jesus transformou eles de surdos e gagos para pessoas que ouviam e falavam a verdade de Jesus. E se foi assim com os apóstolos, assim tem que ser com a gente hoje. Quantos surdos e gagos estão falando de Jesus nas pretensas igrejas hoje, não é mesmo? Que Deus tenha misericórdia. Quarta aplicação, e essa aplicação eu tirei do Ryle, que diz o seguinte: o texto nos diz uma grande verdade sobre Jesus e a obra de Deus. Tudo Ele faz esplendidamente bem, desde a criação do mundo até agora. E isso inclui a nossa conversão, e o será até o fim das nossas vidas. Lembremos dessa verdade ao considerar os nossos dias passados, quando Deus nos tirou da surdez espiritual e da gagueira espiritual, e nos deu uma nova vida e perdão. Lembremos disso quando estivermos meditando acerca dos dias que se virão. Não sabemos como eles serão, se serão bons ou muito ruins, se serão poucos ou muitos. Contudo, sabemos que estamos nas mãos de Jesus, que faz tudo esplendidamente bem. Jesus jamais vai se equivocar em todo o seu relacionamento conosco. Ele dará e tirará, Ele vai afligir e vai consolar. Tudo fará com sabedoria, no tempo certo e da maneira correta. O grande amor de Jesus por suas ovelhas nunca erra. Nosso caminho para a cidade celestial é certo. Contudo, jamais seremos capazes de perceber a plena beleza dessas palavras, ou seja, Jesus tem feito esplendidamente bem, senão na ressurreição. Então, lá haveremos de rememorar nossas vidas, reconhecendo a significação de tudo quanto nos sucedeu desde o início até o fim. Nos lembraremos de todo o caminho pelo qual fomos guiados e confessaremos que tudo Jesus fez esplendidamente bem. O porquê e para quê, as causas e todas as razões que agora nos deixam perplexos, tornar-se-ão claros e evidentes como a luz do sol ao meio-dia. Vamos nos admirar de nossa cegueira passada, maravilhando-nos negativamente do fato que tenhamos duvidado do amor do nosso Senhor. Lembremos das suas solenes palavras do apóstolo Paulo, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço Jesus em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Quinta aplicação: os amigos do surdo, mudo, queriam ditar para Jesus o método de cura. Põe a mão sobre ele, Jesus. Só que Jesus não seguiu a metodologia desses homens. Eles descobriram, como nós nesse texto, que a metodologia de Jesus, Ele mesmo determina. Ele é soberano em suas obras e seus métodos. Eu e você não podemos determinar como Jesus age na nossa vida. E saiba, Jesus age de maneira diferente na vida de cada um de nós. A uns Ele vai chamar pela mensagem, a uns Ele vai chamar pela leitura da palavra, a uns sua providência será doce como mel, a outros amargo como fel. Foi assim que Jesus agiu sempre, de maneira diferente para cada pessoa. Lembra de Naamã, o Ciro, salvo lá no Antigo Testamento? Deus mandou ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, e ele falou: Abana e Farfá são melhores. E eles falaram: mergulha. E ele foi salvo na humildade dele ao mergulhar.
Você lembra de José e seus irmãos? Deus trabalhou em toda aquela querela, com a prisão de um, com a possível morte daquele que estava lá no Egito, escondido e protegido por Deus, em todo aquele choro, em toda aquela angústia. Ou seja, Deus trabalha de maneira diferente conosco. Nunca tente ensinar os métodos de Deus trabalhar na sua vida. Às vezes Ele vai ter que lhe dar doenças para trabalhar no seu coração. Às vezes Ele vai ter que arrancar alguma coisa que você gosta muito para trabalhar no seu coração. Mas Jesus sempre vai fazer o melhor por nós. Por isso Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. É assim. E meu irmão, tenha cuidado ao olhar para a metodologia de Jesus na vida do outro. Nós somos rápidos em julgar. Você lembra dos amigos de Jó julgando Jó? Esse homem é pecador, hein? Esse homem merece tudo isso. E Jó tinha pecado? Cuidado ao julgar a metodologia de Jesus na vida de uma pessoa. Não seja árbitro. Deixe Jesus tratar na vida sua e de cada um do jeito que Ele quer. Sexta aplicação. Você está sofrendo? Jesus está fazendo a restauração das coisas, todas as coisas, aos poucos. Medite nisso e tire conforto disso. Os nossos sofrimentos agora, presentes, são passageiros, e como a gente viu Paulo falando, não se comparam à glória que vai ser revelada em nós. Então, se você tiver com o seu corpo dolorido, doenças lhe comendo por dentro, dor na alma por relacionamentos quebrados, partidos, ou pelos seus pecados, olhe para o fim de todas as coisas. A miséria do pecado vai ser tirada, e a Bíblia que nós lemos hoje diz que Jesus vai enxugar todas as lágrimas, Ele vai curar todo o nosso sofrimento. Então use o seu sofrimento para matar o pecado, e use o seu sofrimento para vislumbrar o céu, para em vez de você ficar aqui, igual topeira, com a cabeça na terra, olhando para baixo, você faça igual Paulo, olhe para o céu. Foi assim que ele disse, não foi? Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Olhe para a consumação de todas as coisas. E a última aplicação são perguntas para a gente. Como eu sei que eu estou ficando surdo? Como saber se eu estou gago espiritualmente? Se você não sabe responder isso até agora pelo texto, eu vou te dar a resposta. Pela obediência à palavra. Se você não está pautando a sua vida no seu casamento, nos seus negócios, na maneira como você come, dorme, trabalha, cria seus filhos, relaciona com esposo, esposa, com o ser humano em geral, ou com o próprio Deus, ou seja, se cada área da sua vida não está sendo direcionada pela Bíblia, você está ficando surdo e gago para as coisas de Deus. O que fazer? Você não vai poder falar para você mesmo, abre, mas tem alguém que pode fazer isso, não é? Então vá diante de Jesus e peça: Senhor, abra os meus ouvidos e abra a minha boca, não me deixe ser surdo e gago espiritual. E certamente, se você fizer isso com um coração contrito, compungido pelo pecado e desejoso por Jesus, Ele vai fazê-lo. Ele vai dizer: abra, e você vai ouvir e falar com Jesus, de Jesus, corretamente. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e orar.
Ó nosso Deus e Pai, te agradeço por essa palavra e clamo pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Se os discípulos andaram tanto tempo contigo e estavam cegos, estavam surdos e estavam gagos, ai de nós pecadores. Por isso eu lhe imploro, tira nossa surdez espiritual, tira a nossa gagueira espiritual, abra, Deus, o nosso coração para ouvir e guardar a Tua palavra, abra as nossas bocas para orar corretamente, falar de Jesus corretamente, abra, ó Deus, o nosso entendimento para percebermos que nossa vida tem que ser pautada pela Bíblia, abra o nosso coração para praticar a Bíblia. Jesus mesmo disse que nós só seremos amigos dele de verdade se obedecermos. Tira de nós a nossa autoenganação, de achar que somos amigos de Jesus enquanto estamos somente admirados por Jesus. Que essa multidão não seja a nossa igreja, que essa multidão não sejamos nós. E ó Deus, eu lhe agradeço porque Jesus trabalha com cada um de nós de maneira diferenciada. O importante é que Jesus trabalha conosco, e eu lhe imploro, trabalhe sim no nosso coração, mude sim a nossa vida, para que sejamos esses amigos de Jesus, esses que ouvem e obedecem a Jesus. E eu lhe imploro, ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja no tempo presente. Tua igreja não tem ouvido a palavra, as pessoas não têm falado corretamente de Jesus, muitos mercenários falando de Jesus para enriquecer, curar, dar coisas, mas poucos falando do pecado, da condenação, do inferno, da salvação que está em Jesus, da obediência a Jesus. Eu te imploro, faça a tua igreja voltar à palavra de Jesus, cura espiritualmente a tua igreja, e que assim o evangelho maravilhoso da nossa salvação seja ouvido, pregado, proclamado e vivido pela igreja dos nossos dias. Traz avivamento nos nossos dias, assim como o Senhor fez com os apóstolos, assim como fez na igreja primitiva, assim como fez no tempo da reforma e dos puritanos. Aviva a tua igreja. É no nome de Jesus que eu lhe imploro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai e a consolação do Espírito Santo, terno e maravilhoso, sejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém.